boa tarde. Boa Tudo tarde. bom? Tudo bom, doutor? Hoje estamos aqui com um brilhante profissional, um grande amigo, Dr. Rogério Pereira, especialista em análise de credibilidade, análise de microexpressões. Vocês já não ouviram falar que o corpo fala? E esse homem veio aqui nos explicar de que forma. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Seja doutor. muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, doutor. Rogério, me conta, já te conheço já faz uns 4 anos, 5 anos. Você trabalha com credibilidade, com análise comportamental, com relação a microexpressões. Como é que isso entrou na tua vida? Como é que isso surgiu e para te trazer, pelo menos para a gente nortear o nosso caminho e ver para onde que nós vamos hoje? Bom, obrigado pelo convite, primeiro. A história das microexpressões entra na minha vida mais ou menos 2019, 2020, pouco antes disso. Na verdade, bem antes disso. A primeira vez que eu assisti uma série na televisão chamada Lie to Me. E eu achei fantástico aquilo. Na época, eu trabalhava com imóveis, eu trabalho com público desde que eu tinha, vamos lá, 13, 14 anos, mais ou menos. Então, eu sempre fui muito curioso em algumas situações. Lá em 2003, eu fiz a minha primeira formação em programação neurolinguística, que era uma febre no Brasil. E foi um curso que eu fiz fantástico, maravilhoso, que foi para dentro da gaveta e ficou lá. Quando chega, mais ou menos, quando eu assisti Lie to Me pela primeira vez, eu achei fantástico. Mas aí vem aquela questão, até onde isso é realidade, até onde isso é ficção, o que existe ficção, o que existe realidade. Eu comecei a estudar. E aí eu conheci, no Brasil, algumas pessoas que falavam sobre isso, que davam curso sobre isso. Como eu costumo dizer, algumas muito boas, outras nem tanto, algumas fizeram formações realmente, outras só leram livros. Então, ficou meio que assim. Mas aí eu fui a fundo, acabei conhecendo um instituto fantástico, de uma respeitabilidade absurda, uma pessoa que tem um conhecimento absurdo, meu professor Marcos Roberto, que a gente acabou ficando amigos, né? E eu aprendi muito com ele. E aí fui aprender realmente o que é ciência, qual é a ciência, o que é as microexpressões, o que se chama fax, que é o sistema de codificação da face. Porque hoje, quando você começou, você era especialista em credibilidade. Hoje já tens outros ramos, outras atuações mais aprofundadas, né? Sim, é que quando eu comecei a estudar, quando vem as microexpressões, e quando eu comecei a trabalhar, a fazer análise de credibilidade de depoimentos, principalmente em casos onde a prova oral é a maior prova que existe de acusação, né, eu percebi que só a fax não era o suficiente. E aí eu falava em PNL, e aí infelizmente, se fala da PNL com muita descrença. Mas é uma ciência também, né? E aí eu comecei a buscar algumas outras situações, que foi o CBCA, que é uma análise onde é uma análise das palavras, daquilo que é dito. São 19 critérios que a gente vai buscando um por um para ver o que bate, o que não bate, usando o CDA, o SVA. Então, você começa a usar, eu hoje junto num depoimento, a fax. Eu analiso a fax, eu analiso o que é dito, eu analiso como é dito, eu analiso o movimento dos olhos, o movimento da cabeça, o movimento do corpo, respiração, velocidade da fala, volume da fala. Então, um promotor outro dia me perguntou, durante um depoimento, ele me perguntou se eu podia afirmar que aquela pessoa estava mentindo. E o que eu disse para ele foi o seguinte: doutor, eu não posso, eticamente eu não posso falar isso. Eu não posso usar essas palavras, mas assim, eu aponto incongruências em 6 eixos, em 6 metodologias. Eu não posso usar a palavra mentira, mas eu posso dizer que é incongruente
o que a pessoa está falando, com a forma como ela está falando, com a forma como ela está olhando, com o volume da voz dela, com as emoções que ela está mostrando, com a falta de emoções que ela está mostrando naquele momento. Então, o nosso corpo, ele fala. E o nosso primeiro canal de comunicação não verbal é a face. Então, aqui, sabe aquela história, a gente ouvia há muito tempo, né? Os olhos são espelho da alma, e é a realidade. Uma curiosidade, doutor, é que assim, se nós dividirmos a nossa face ao meio, mais ou menos aqui na altura do nariz, da metade da face para baixo, nós conseguimos manipular todos os músculos. Todos eles, com facilidade. E no tempo certo. Do nariz para cima, do meio do nariz para cima, não. A gente não consegue. Não é mais tão fácil. São involuntários. O senhor consegue, mas um bom ator ele consegue fazer. Ele consegue fazer, sim, mas não no tempo certo. Porque uma microexpressão, ela ocorre em 200 milissegundos. Então, quando se faz uma análise de credibilidade de um vídeo, são 30 frames por segundo, normalmente, as gravações. A gente assiste praticamente isso. Frame a frame, para encontrar o momento, para encontrar exatamente onde está, para ver se aquela emoção ela é genuína ou se ela não é. Porque se ela entra muito devagar e sai muito rápido, ela é fabricada. Então, é uma série de situações que a gente tem aí. Nessa pergunta do representante do Ministério Público, eu não consigo dizer que essa pessoa está mentindo. Mas por uma questão de educação. Eu consigo dizer... De conduta social. Exatamente. Eu consigo dizer, mas eu não vou dizer isso porque aí vai aparecer uma parcialidade. Eu vou estar sendo parcial. A pessoa está falando a verdade, a pessoa está falando mentira. Porque uma coisa que... mas eu aponto onde é congruente e onde não é. Onde existe o traço, onde existe... Né? Então, tem movimentos de mãos, tem movimentos de cabeça, tem movimentos de olhos, tem fala, a parte de fala. Eu só não posso usar a palavra. A verdade é essa. Só que a pergunta que eu faço, ela é a seguinte: o senhor ouve no seu escritório muitos clientes chegando e dizendo para o senhor, doutor, eu sou inocente, eu não fiz isso. O senhor já ouviu isso? Sim. Como é que o senhor consegue identificar o que o cliente que está lhe falando a verdade, ou quando ele está lhe contando o que aconteceu, que aquilo é real, ou quando ele não está? Que ferramenta o senhor tem hoje? Hoje, quer dizer, antes do surgimento do doutor, o que se utilizava? Eu utilizava o histórico. Então, quer dizer, ele nunca foi criminoso. Hoje ele resolveu ser criminoso? Talvez num crime de homicídio. Agora, outras, furto, roubo, crimes sexuais, é difícil. O cara não... Ou ele era ou ele não era. Então, mudei só hoje? Não acredito. Então, eu via pelo histórico. Eu percebia em algumas expressões, claro, muito mais rasas, de que ele estava sendo franco comigo. E depois, como bom professor, 15 anos brincando disso, eu tentava de frente para trás, de trás para frente, pulava as estrofes e de vez em quando caía. Quando caía, eu sabia. Eu já de antemão já dizia, não tem problema, tá tudo certo. Para mim não vai mudar nada, sabe? O meu trabalho profissional continua o mesmo. Mas eu quero saber porque eu não quero ser surpreendido com uma notícia que eu não percebi. Então é só para eu saber. É justamente isso. E aí vem aquela questão. O senhor há de convir comigo que é basicamente como jogar uma moeda para cima. Cara ou coroa. Sim. 50%, 50%. O que eu ofereço hoje, na verdade, com isso, é pelo menos 85%. É uma diferença considerável. O senhor há de convir comigo. Eu posso me enganar, eu posso errar num parecer, eu posso errar, eu sou falível, eu sou ser humano, mas eu estudo muito para que isso não aconteça. Eu posso errar em um frame, em 2 frames. Eu não vou errar num parecer completo.
Eu não vou errar numa conclusão, vamos dizer assim. Até porque... Esse erro que você cita é uma expressão que te passou num frame. O que acontece? Ou, né, eu não consigo errar. O cara deu um sorrisão, fechou o olho, ele tá rindo, não é verdadeiro. Depende do tempo. Aí é que vem. Depende do tempo. Depende o tempo, depende a intensidade. Eu analisei há pouco tempo um depoimento de uma senhora numa delegacia acusando o marido de ter sido violento, de ter batido nela. Quando eu vi, ela no meio do que ela estava contando, ela soltou um sorriso, que a gente chama de sorriso da maldade demasiada, que é o sorriso 13, é um sorriso que a gente costuma dizer que é o sorriso do psicopata. Né? Por quê? Porque quando ela contou para o escrivão, para o agente que estava ali tomando um depoimento, ele se compadeceu dela. Ela ficou feliz. Alcancei meu objetivo. Existia o indício muito forte, é claro que tinha que se ver muito mais, mas existiu o indício muito forte de que ela estava fabricando a história. Que talvez tenha sido um grito e não um tapa, vamos dizer assim. Pode ter sido um pegar no braço mais forte, não que eu seja a favor, não é nada disso. A questão não é essa. A questão é até onde é verdade, 100% daquilo que a pessoa está falando, e até onde não é. Essa é a questão básica. Né? E aí eu ia te perguntar, falasse da minha experiência. Uhum. Na minha experiência também, isso nós vemos em todas as sentenças. O depoimento foi uníssono. Ele falou tanto na primeira fase como na segunda. Uhum. Isso é garantia de que é verdadeiro? Isso é garantia de que pode ser fabricado. Se o senhor me contar um episódio que aconteceu na sua vida, quando o senhor tinha 15 anos, faz aí uns aninhos, né? Poucos meses. Então, o senhor me conta de uma situação que aconteceu aos seus 15 anos. O senhor não está contando para mim pela primeira vez. O senhor já contou esse fato para outras pessoas em outras ocasiões. Fato é que, quando o senhor está me contando, o senhor está me contando com a lembrança que o senhor tem da última vez que o senhor contou. Então, vão aparecer mais cores, vão aparecer menos cores, vai aparecer mais som, vai aparecer menos som, vai aparecer mais coisas, vai aparecer menos coisas. E talvez até os sentimentos. Os sentimentos e as emoções vão ser diferentes. Porque pelaquela teoria da repetição, então eu tenho um problema com meus 15 anos. Aí eu passo de novo, e eu vou curando aqueles LEDzinhos queimados e vai passando. Então, na verdade, aquele ódio, aquele rancor que tinha com 15 anos, talvez com 40, quando a gente conversou 2, 3 vezes sobre o mesmo tópico, ao final já não é mais tão horrendo, tão irritante como era. Ou pode ser pior. Ou pode ser pior. Depende da emoção que o senhor sentiu quando o senhor contou a primeira vez. E a segunda. Porque o senhor pode me contar uma situação e eu posso achar engraçado. E eu posso dizer, nossa, mas que absurdo isso te fazer mal, porque obviamente que eu, como psicoterapeuta, não faria isso, mas uma pessoa ela poderia dizer, não, mas isso é ridículo, isso é uma situação ridícula, como é que tá... Por que isso te atingiu tanto? Leva mais na brincadeira, talvez venha na cabeça, até que não é tão grave. Marque na sua mente, não é tão grave. A próxima vez que o senhor vai contar, ele já não tem aquele peso todo lá atrás, ele já diminuiu o peso. Então, assim, uma das coisas que me choca é porque, assim, em alguns casos, houve a denúncia de um abuso, né? A gente vem trabalhando bastante com abuso infantil, então, existe a denúncia do abuso. Então, a criança tinha lá 5, 6, 7 anos, e aí ela dá aquele depoimento especial, dá o oitiva especial dela. Às vezes,
Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 5 meses, 1 ano depois. Quantas vezes ela repetiu isso? Quantas lacunas ela preencheu? Quantas perguntas de familiares, de pessoas, de pai, de mãe, de tio, de Que com a madrinha... interpretação deles, realmente não foi assim, foi assado. Criei uma nova versão. Exatamente. Exatamente. Então, quando chega a esse depoimento, ele Já vem vem... eivado de vários vícios, de várias sugestões dos Sim, outros. sim. Isso sem contar que muitas vezes as perguntas que são feitas, elas são muito indutivas. Elas induzem muito. No dia tal, às tantas horas, foi isso? Foi. Sim, senhor. É só assinar. É só assinar. Entende? Então, o que ocorre? Quando o senhor me conta uma história, se o senhor, por exemplo, o senhor foi viajar e o senhor disse para a sua esposa que o senhor ia para o hotel às 9 da noite. Mas, em vez de ir para o hotel às 9 da noite, o senhor foi para uma balada, ficou até 1, 2 da manhã. É lá no interior, ninguém vai saber, não tem internet, não tem essa história de estar postando e tal, não tem como ela saber. Teoricamente, não tem como ela saber. O senhor chega em casa, 2 dias depois, tá, e aí, aquele dia à noite, o que você fez? Não, deu 9 horas, fui pro hotel, estava cansado, estava isso, estava aquilo, pô, e tal, e tal. E aí o senhor começa a botar detalhes no hotel. Pô, estava passando um filme assim, o senhor olhou, teve cuidado de olhar a programação da TV, estava passando um negócio assim, pô, filme Negócio chato caprichado. e tal, papapá, papapá, papapá. Ah, quando deu umas 10h30, eu pedi lá alguma coisa para comer, comi, fui dormir e tal, papapá. Daqui a 3 dias, ela pergunta de novo para o senhor. E o senhor repete exatamente aquilo que o senhor decorou. Como fosse um script. Como se fosse um script. Se, quando o indício de verdade, se fosse verdade, isso, talvez alguns detalhes não viessem à tona. Algumas situações não viessem à tona. Aquele jantar das 10h30 da noite, talvez ele não viesse, nem viesse. Talvez o filme nem viesse. Mas quando existe um script exatamente igual, a gente vê depoimentos, e o senhor deve ter visto muito isso, de pessoas que dão depoimentos extremamente chocantes, como se estivessem contando o filme da Sessão da Tarde de ontem. Não é verdade? Assim como existem... Com riqueza, às vezes, de detalhes que... Exatamente. Mas assim, sabe? Não tem um... Ah, desculpa, me enganei. Ah, isso não foi bem assim. Ah, não existem correções. Porque o nosso cérebro, ele não guarda tudo. Ele guarda os fatos que são essenciais. A questão é que se alguma coisa lhe aconteceu, seja com 5, com 10, com 8, com 13, não importa com a idade, e isso lhe gerou, se o senhor alguém tentou abusar do senhor, em algum momento da sua vida, não importa quando tenha sido, o senhor pode até não lembrar do que aconteceu, mas quando falar dessa pessoa, o senhor vai demonstrar algumas emoções, vão vir algumas emoções. O corpo ele vai mostrar isso. Vai mostrar aversão, vai mostrar tristeza. Vergonha. Vergonha muitas vezes. Vergonha muitas vezes. Mas principalmente isso aqui. Nojo. Nojo. Aversão. O nojo e a aversão, eles são muito interessantes, né? Porque o nojo nós temos de coisas, de uma comida estragada, de um bicho, de fezes, de sangue, algumas pessoas, outros de vômito, são coisas. Aversão são situações, pessoas e acontecimentos. É diferente. E existe uma diferença na face extremamente sutil nesse sentido. Então é quando a gente consegue identificar essas situações todas. Essa questão que você nos falou, essa resposta perfeitinha, eu sempre trabalhei muito com isso e foi assim que eu aprendi, né? A gente sempre fala do ser humano médio. Então eu vou conversar de astrofísica. Dependendo da pessoa eu consigo conversar. Dependendo de outra eu não consigo.
Perfeito. Pelo conhecimento, porque é um conhecimento específico. Mas no ser humano médio, eu consigo conversar sobre os temas do nosso cotidiano. Esse resumo super bem montado, bem aprimorado, com todos esses detalhes, vezes se eu estou certo, sugeriria uma preparação para isso. Em que sentido? Uma preparação técnica, uma preparação científica. Eu sou delegado de polícia, então o delegado de polícia não é uma conversa normal, corriqueira. Ele tem um script e ele tem uma sequência de informações que para ele são importantes para o seu trabalho. Então o depoimento ele é muito técnico, porque ele vai exatamente onde ele quer. Exato. Isso não se encontraria numa pessoa simples. Uma menina de 12 anos, que numa sala como a nossa aqui, diferente, né, com uma pessoa estranha, que seria o Um psicólogo agressor? forense, Sim, sim, né, sim. com uma câmera virada para a gente, com uma TV onde está lá o magistrado, tem um outro advogado, tem uma outra pessoa que ela não sabe quem é, que deve ser o promotor de justiça, enfim. Então, ela não teria esse raciocínio linear, esse negócio sequenciado tão certinho. É isso que eu falo. Eu acho que sairia do normal. Porque ele mexeu nas minhas partes por dentro. Isso não é fala de criança. Alguém soprou para ela. Sim, partes íntimas, né, normalmente falam em partes íntimas, às vezes usam alguns termos um pouquinho mais chulos, muito, muito raramente, mas às vezes acontece porque ouvem, certo? O que acontece, Mas doutor? não é isso que eu estou falando, não é essa a fala deles? Sim. É o piu-piu, é isso, Sim, é aquilo, sim. é isso. É uma conversa infantilizada, Sim. de um tema importante, sério. Mas ela não tem esse viés de alcançar, não, porque ele mexeu nas minhas partes íntimas. Aí é que vem. Onde é que falaram essas partes íntimas para ela? Aí é que vem. Existem algumas coisas que é muito interessante. Que o nível da conversa sobe, vamos dizer assim, a um nível mais adulto, e de repente parece que cai a ficha e vai para o infantilizado. E às vezes isso faz uma montanha-russa. E aí, o que a gente começa a perceber? Que existe um caminho, que existe um indício de uma indução, que existe um indício de uma preparação. Outro dia eu vi um depoimento onde a menina disse assim, você está visitando psicóloga e tal? Visito, sim, tem a minha psicóloga, tá, fulana. E, inclusive, ela disse que se eu viesse aqui e contasse tudo o que aconteceu, ia acontecer o que eu queria, que é o cidadão ser preso. Aí você fica pensando o seguinte, ok, se alguém me fez mal, para uma criança principalmente, criança é vingativa. Criança sempre é vingativa. Sempre. Não importa. O quão bonzinho ou o quão capetinha seja. E não é maldade. Assim. Não é maldade. É a questão do dar e da receber. Disputa. Exatamente. A questão é como isso é feito, como isso é formulado. Tá, mas o que eu vou falar? Então, como é que eu vou falar? Não, precisa falar isso, precisa falar aquilo, precisa falar dessa forma, da outra e tal. Quer queira, quer não queira, se o senhor tem uma filha e se alguém mexer com a sua filha, vai arrumar um problema sério com a justiça. Estou falando de justiça. Vamos falar de justiça. Vai arrumar um problema sério com a justiça. Claro. Sem dúvida. Vai ser normal, é comum, é normal, se o senhor em algum momento conversar com a sua filha e disser para ela, tu tem que falar toda a verdade, tu tem que falar tudo direitinho, tudo que aconteceu, desde que isso esteja isso e ponto. A questão é que a criança tem um detalhe que ela sempre quer agradar o adulto. Principalmente as pessoas que são mais caras a ela. Né? Ela sempre vai querer. Então ela vai falar dentro daquilo que ela acha que ela vai agradar a outra parte. Então eu tenho uma parte aqui, que eu estou entrevistando uma criança aqui, e ela está me falando que o senhor fez mal a ela, que o senhor mexeu nas partes dela, que o senhor passou a mão, que o senhor beijou, que o senhor... enfim. E aí eu pergunto para ela, tá, mas em que momento ele fez isso?
Eu não pergunto se ele fez e como ele fez. Tá, mas em que momento ele fez isso? Contextualizando. Eu já contextualizei, eu já disse que o senhor fez. Certo? Existe um protocolo internacional de entrevista a crianças, que infelizmente ele não é seguido no Brasil. Ele faz sim as perguntas livres, ele faz sim perguntas abertas e fechadas depois, mas não se deve fazer pergunta fechada. Pergunta fechada o senhor responde ou com sim ou com não. Tá, Sr. Carlos, o senhor bateu no carro, foi de manhã ou foi à tarde? Eu estou dizendo que o senhor bateu, eu só estou lhe perguntando o horário, tá certo? É diferente de ele perguntar, tá, mas o senhor bateu? O senhor lembra em que período aconteceu? Em que contexto isso aconteceu? Exatamente. É claro que para uma criança a gente tem que fazer as perguntas um pouco mais, são perguntas menos rebuscadas, são perguntas mais simples, certo? Então, não se entende muito isso. Por exemplo, existe uma pesquisa no Brasil que diz que 94% das crianças que acusam pessoas de ter abusadas, de ter abusado delas, 94% fala a verdade. Mas que estudo é esse? Baseado em quê? E o qual é verdade? Foi baseado no quê? Se é verdade ou se é mentira o que ela. Não, e os outros 6%. Não, o pior de tudo é que diz que os outros 6%, quando ela mente, é porque ela foi induzida. A minha pergunta é simples: onde é que foi feito esse estudo? De que forma foi feito esse estudo? Porque não existe base científica nenhuma para isso. Ah, uma criança fala a verdade. Depende. Para ela, ela pode estar acusando o senhor de ter cometido um ato com ela, quando na verdade quem abusou dela foi um primo, foi outra pessoa. Ela pode direcionar isso para o outro lado. Uma outra, nessa linha de raciocínio, a maldade está na cabeça de quem pensa. Sim. Não é isso? Sim. Então, o que acontece? O senhor tem filhas, o doutor tem netos. Pois a minha filha agora já está mocinha, né? Mas quando criança tomava banho comigo. Uhum. Tem maldade? Não, não tem maldade. Uhum. Então, como é que ela entendeu? E aí é que é a questão. Quem foi que botou a maldade ali? Eu fiz um processo há um tempinho atrás que o vô gostava das crianças, sentava no colo dele, mas nunca aconteceu nada. E aí botaram uma sementinha lá, não, mas essa história do colo aí não tá boa. E aí depois veio o processo, tanto que ele foi absolvido e tal. Mas não é essa a questão. A questão é que, assim, o que eu estou perguntando para mim era normal sentar no colo do vô. Nunca teve problema nenhum. E um belo dia puxou-se uma centelha, olha, mas isso não pode. Uhum. Isso não poderia ser projetado e talvez por carinho, por medo ou até para não contrariar, para não decepcionar o pai ou a mãe, isso aparece? O senhor tem uma filha. Quantos anos? 15. Certamente, quando ela era pequena, o senhor a levou ao banheiro, auxiliou ela no banheiro, quando ela era menor. O senhor certamente, provavelmente, talvez tenha trocado uma fralda dela. Tenha dado tapas no bumbum dela, de alguma forma e tal. Muito bem. Nós temos uma questão cerebral que era bastante interessante. Memórias cognitivas. Elas começam a se fixar na nossa mente a partir dos 4 anos e meio, 5 anos. Até aí, memórias cognitivas a gente não tem, mas a gente tem memórias emocionais. As memórias emocionais, elas estão presentes desde o momento da concepção, por incrível que pareça. O que acontece? Quando o senhor dá um carinho para sua filha, quando o senhor faz um carinho, quando o senhor faz um gesto desses, cria uma memória emocional, correto? E aquela memória fica. E aí passa o tempo, vai e tal. Então, um dia ela assiste na televisão uma notícia, porque televisão tem sempre disso, ou em qualquer meio,
relatos de um abuso. Ou, talvez até em uma palestra nas escolas que tem, e eu sou a favor delas. O detalhe é como elas são feitas. Mas, enfim, se vai fazer uma questão dessas. Ah, mas o homem mexer nessa parte, o homem tocar, mesmo que seja seu pai, está errado. Opa, mas o meu pai tocou. O meu pai fez isso uma vez. Quando eu era pequena, uma vez ele mexeu. Não importa a forma. Ah, foi com papel higiênico para limpar, foi para passar uma pomada, foi para passar alguma coisa, ou foi alguma coisa assim. Está errado. E aí, a depender de como esse cérebro vai processar isso e vai colocar isso para alguém, então digamos que ela vai contar para sua esposa que em um determinado momento o senhor mexeu nela, fez isso, fez alguma coisa nesse sentido, e é um momento que a sua esposa está raivosa, ou está numa beira de uma separação, ou alguma coisa assim. O estupim está pronto. A situação está pronta. E aí vem aquela questão de memória criada. A memória, numa criança, ela pode ser criada. Ela pode, porque você pode pegar uma situação que é absolutamente normal e corriqueira e transformar ela num desastre. E aí vem com aquele depoimento já pré-constituído. Exatamente. E aí é que vem aquela questão. Até onde ofendeu? Ah, mas eu não sabia que era abuso, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era aquilo. É claro que, dentro desse contexto, a gente tem aí ao outro lado, onde muitas vezes acontece de verdade e não se dá conta de que aquilo está errado. E daqui a pouco isso é alertado. Mas, vamos lá, vamos guardar as graduações, vamos ver o que é. O que é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Certo? Os extremos, eles são extremamente perigosos. Porque, na verdade, a cor que eu vou botar na tela só depende de mim. Só. Então, eu posso fazer um processinho com um vermelho clarinho, quase um salmãozinho tal, e de boa. Como também eu posso fazer um vermelho forte, e é assim, quer dizer, eu dou a tomada, o toque na coisa como eu quero. Sim. E aí vai, né, no estímulo, na questão. É que aí, quando eu escrevi o primeiro livro, minha mulher disse assim, te prepara para as pedradas. Quando ela viu o título, ela olhou para mim e disse assim, tu tem certeza? Tem. Esse aqui que você está falando? É esse aí. Credibilidade em denúncias de abuso infantil? É esse aí. Ela disse para mim, tá preparado para tomar as pedradas que vão vir? Tô. Eu tomo o máximo de cuidado para não ser extremista, nem a um lado nem ao outro. Né? Eu acho que todos os casos eles devem ser estudados. Por que eu escrevi esse livro? Porque começou a acontecer de eu receber muita demanda em cima de abusos. E quando eu ia ver os depoimentos, quando eu ia assistir as oitivas especiais, a gente começa a se deparar com algumas coisas que são estranhas. Uma incidência muito grande de situações estranhas, de sorrisos onde não deveriam existir, de falta de emoção quando precisaria de emoção. Tu chegasse a perceber nesses teus estudos, você chegou a perceber alguma conexão, abusos não provados, com uma má-fé ou com uma vingança, divórcio não resolvido, uma separação não aceita? Chegasse a identificar um motivo? Alguns. A questão é, hoje eu procuro não me contaminar em momento algum. Então, primeiro, normalmente hoje o que a gente faz? Uma análise de credibilidade hoje, normalmente o que a gente faz?
eu aconselho fazer 3 pareceres. Parece que eu só estou falando do meu trabalho, né? Mas não é. A questão é, estatisticamente, a literatura mundial diz o seguinte: um abusador que abusa de criança, ele normalmente não comete um abuso. O abuso que ele está cometendo hoje, se ele estiver acima dos 30, 40 anos, não é o primeiro, é mais um. Porque existe uma recorrência. E aí não importa se é filha, neta, sobrinha, amiga da amiga, filha da vizinha, filha da... Não importa quem seja. Ele vai ter essa questão. Ah, mas ele esconde muito bem, já teve casos de pessoas que escondiam super bem e tal, papapá, tinham vidas fantásticas e tal, e depois descobriram. Ok. Aí nós temos uma outra linha, que se chama de psicopata. O psicopata, ele tem uma visão periférica absurda, ele consegue enxergar tudo, ele consegue fazer tudo, sem que as pessoas percebam. Uma psicopatia social, né? Exatamente. Ele consegue fazer isso. Mas fora dele, consegue? Até consegue, mas existem algumas características. Por exemplo, um avô que abusa da neta. Quando ele está com essa neta próximo de outras pessoas, ele está o tempo inteiro com essa neta. Ele não larga a neta. Ele fica sendo policiador. Ele é polícia. Porque ele não quer que ela tenha contato com ninguém, porque ela pode contar o que está acontecendo. Ele costuma ser agressivo com as outras pessoas. Ele costuma ser uma pessoa sem empatia. Ele costuma ser uma pessoa que ele não liga para o sofrimento das outras pessoas. São as características próprias dele mesmo, né? São as características dele. Ok, é uma característica que começa a chamar atenção. Né? Eu aconselho hoje fazer o perfilamento. Conversar com pessoas que são conhecidas do abusador. Do acusador. Era Do acusado. Do acusado. Do acusado. Era isso que eu ia falar agora. Do acusado. Por quê? A gente vai conversar com essas pessoas. Ah, mas se são pessoas conhecidas, são pessoas amigas, elas vão tentar encobrir o máximo possível. Ok, por isso eu tenho a fax. Por isso eu faço uma análise de credibilidade do depoimento dessas pessoas. Eu vou conversar com ele e vou fazer perguntas específicas para ele. Então, uma conversa de 20, 30 minutos, não precisa mais do que isso. E, de novo, eu vou buscar as situações. Eu vou buscar o que ele fala. Ah, mas você vai acreditar naquilo que ele fala? Não. O meu contrato com quem me contrata é muito simples. Eu não vou esconder absolutamente nada, eu não vou mascarar absolutamente nada, eu vou colocar aquilo que eu vejo. Topa? Beleza, é isso aí. Então, esse é o ponto, doutor. Sabe? E aí é que vai se delineando um caminho, onde a gente vai encontrando um caminho. O senhor me perguntou dos motivos, eu já encontrei vários. E aí eu digo, eu procuro não me poluir. Depois que eu terminei... Sem saber antes. Sem saber antes. Entra cru. Eu entro cru, vou ver os depoimentos, vou colher as entrevistas. Não é ninguém quem faz as entrevistas sou eu, quem elabora as perguntas sou eu, quem conversa sou eu. É até para preservar, né? Preservar tudo isso. A integralidade de tudo. Os vídeos ficam guardados, eu sempre pergunto para as pessoas, escuta, eu parei o vídeo, a gente parou, a gente conversou, você teve acesso primeiro? Não, não tive. E se teve, tranquilo, pode falar que teve. Eu não vou usar o vídeo. Não vou usar ele, vou buscar outro. Ah, não, eu não autorizo o uso da minha imagem. Beleza, tá tudo certo, a gente para por aqui e começamos com outro. Não tem problema nenhum quanto a isso. Para que isso? Para dar a confiabilidade. Por quê? Se a literatura fala que normalmente uma pessoa que abusa de uma criança, de um menor, ele não faz isso só uma vez, ele tem indícios. Vão aparecer indícios nessas pessoas. Certo? E aí a gente vai pegar e vai apontar, olha, existe um indício disso aqui. Existe esse indício. E a mesma forma que a gente faz na análise de credibilidade
da fala de uma vítima, o senhor está nos apresentando também o outro lado da moeda. Exatamente. Eu não sei se ele fez ou se ele não fez, mas que todos os traços estão presentes, estão. Exatamente isso. É a mesma coisa assim, ó. O senhor faz bastante júris, tribunal. Existem testemunhas que a gente percebe que elas vão dar o depoimento e que elas simplesmente, embora jurem estar falando a verdade, somente a verdade, essa coisa toda, que existe o crime de perjúrio, mas tem muita gente que a gente sabe que está ali que não está falando a verdade. A gente sabe que muitas pessoas que entram num júri, que vão ser jurados, já entram com o veredito na cabeça. Na verdade, isso? Sim. Já entram. O promotor que vai trabalhar no caso, ele já tem toda a história na cabeça. Assim como o senhor tem a sua tese defensiva, está todo mundo mais ou menos direcionado. A questão é onde a gente consegue. Ah, mas eu não consigo fazer colher um segundo depoimento, eu não consigo fazer se tiver um indício de mentira, se tiver isso, se tiver aquilo. Ok, mas a partir do momento que o senhor consegue perceber um ponto quente, que em algum momento houve uma emoção fora do lugar, que houve um sorriso fora do lugar, que houve uma lágrima que não deveria estar ali, ou alguma coisa que não deveria estar naquele ponto, o senhor pode insistir na pergunta. O senhor pode ser interrompido, a outra parte pode interromper, tudo certo, mas é direito seu. Entende? Então, assim, muitas vezes durante a entrevista dessas pessoas, eu percebo que tem algumas coisas na própria entrevista. E aí o que eu faço? Eu esmiuço um pouquinho mais essa pergunta. Existe uma técnica de entrevista chamada de entrevista cognitiva. Ela é muito usada nos Estados Unidos pela CIA, pela FBI, e é uma técnica que é fantástica, mas que não pode ser usada, por exemplo, com vítimas. Porque senão tu vai vitimizá-las novamente. Revitimizar. Agora, existem variações dela. É claro que não se vai entrar num ponto-chave, mas, por exemplo, alguém diz que sofreu, que o abuso aconteceu em cima de uma cama, tinha uma cama e tal. Que cor era o lençol? Tem algum cheiro específico? Eu não estou revitimizando. Entende? Eu posso fazer perguntas quanto a isso. Existem perguntas que podem ser feitas. E para o acusado da mesma forma. Eu posso também... Exatamente. É que assim, o que vale para um vale para o outro. Numa entrevista, num depoimento, eu tive o depoimento de um cidadão na delegacia quando ele foi chamado na delegacia para dar o depoimento. Eu achei o depoimento e disse para o advogado, o depoimento dele é muito bom. Não, mas como assim? Então, não, porque as emoções que aparecem em determinado momento, elas deveriam aparecer no momento que elas estão aparecendo. Se eu lhe acuso de o senhor fazer alguma coisa, pois, parei meu carro aqui, o senhor bateu no meu carro. O senhor vai reagir de que forma? É claro, nós estamos conversando, o senhor não vai reagir, mas de que forma o senhor vai reagir? Não foi. Mas o senhor tem ideia da emoção que vai vir? A brabeza. A raiva. Quando se acusa alguém de fazer alguma coisa, essa pessoa ela demonstra raiva, seja ela a raiva pré-ataque, seja ela a raiva contida, vamos dizer assim, né? Seja uma, seja outra, que tem uma diferença bastante grande entre elas, uma é mais perigosa que a outra. Quando o senhor me responde com raiva, o indício de verdade é muito grande. Se o senhor demonstrar tristeza, é muito provável que seja verdade, que seja mentira. Ele que o senhor está me aquela falando. de baixar a cabeça já. Baixou a cabeça. Arrependimento, tristeza. Poxa, por que eu fiz isso? Então, embora vá negar. Agora, aí vem uma questão. A sua filha, ele acusa do senhor ter mexido com ela de alguma forma. Você vai demonstrar duas emoções, raiva e tristeza ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas em sequência, porque não cabem duas emoções na mesma face. Raiva primeiro, depois tristeza. Raiva por quê? Porque não fez. Tristeza porque, poxa, justo minha filha. Entende? Então, são algumas coisas que precisam ser... mas
Tem gente que não vai demonstrar isso. Muito raramente. Muito, muito, muito raramente. Um psicopata não vai demonstrar isso. Quando o senhor acusa um psicopata de alguma coisa que ele fez, ele sorri. Porque ele tem orgulho do que ele fez. Satisfação do que foi descoberto. Satisfação. Não é porque é satisfação pelo que fez. É satisfação. Ele é narcisista, tem um narcisismo, então é louco isso, né? Doutor, me conta, hoje ele nos trouxe a última, Saindo do Forno, mais a outra obra dele, né? Código da Face, Manual da Fax, Microexpressões e Consistência Emocional. O que nós vamos encontrar aqui? Eu recebi o meu hoje, ainda não comecei a ler. O outro já estou caminhando, mas o primeiro, esse agora não. Doutor, me conta. Ele é realmente um manual. Eu me arrisquei bastante, eu falei isso, mas hoje não existe no Brasil nenhuma obra que conte a história da fax. Porque, assim, é muito bonito se assistir uma série de TV, se achar legal, é muito bonito a gente falar disso tudo que nós estamos falando, tá, mas está apoiado no quê? As microexpressões, elas estão apoiadas em quê? Elas estão apoiadas em história. Quem começou essa história foi o Charles Darwin, lá em 1872, quando ele começou a pesquisar as emoções nos homens e nos animais. Tanto é que ele escreveu um livro sobre isso, na época. E o que aconteceu? Esse livro, no primeiro momento, mexeu um pouquinho e depois ele foi jogado em cima da prateleira e deixado lá. Era só mais uma obra. Porque o Charles Darwin depois veio com a teoria das evoluções, e esse início de trabalho, esse trabalho que ele começou lá com as expressões, é justamente por isso. O objetivo era mapear as emoções dos seres humanos. Houve uma época em que nós não nos comunicávamos com fala. Nós nos comunicávamos através de gestos, e como é que eu sabia que uma pessoa era meu amigo ou que não era? Pela face dela. Então, o sorriso, o sorriso de Duchenne, que a gente chama, ele é universal. Ele existe aqui, ele existe na Índia, na China, no Japão, nas tribos mais que tenham menos contato com civilização, mais ou menos. Então, ele começou a mapear isso, começou a descobrir que existiam emoções que eram as emoções que eram universais. Aí passou mais algum tempo, um sujeito chamado Tolkien voltou a estudar isso, e aí, em vez de ele conseguiu mais algumas descobertas, mas também ficou mais ou menos por ali. Até que Paul Ekman, em 1900 logo depois de 1960, ele começou a estudar as situações, ele começou a buscar. E, na verdade, ele encontrou com um sujeito chamado Osto. O nome dele é bem complicado. E o Osto meio que desafiou ele num congresso, se ele seria capaz de seguir com uma pesquisa. E aí ele foi e começou. Ele começou indo para Papua Nova Guiné, uma tribo que não conhecia fotografia, que não conhecia cinema, que mal conhecia seres civilizados. E lá ele foi numa primeira vez e quase foi devorado pelos caras. E depois ele foi com intérprete. E aí um pouquinho mais. E aí vem todo o estudo da fax. Em 1978 sai o primeiro... Então, assim, vamos lá. O que a gente tinha antes disso? A gente sabia que existiam as emoções, a gente sabia que as emoções existiam, mas eu não conseguia mapeá-las. Eu acho que ele está alegre. Eu acho que ele está triste. Eu acho que ele está... Sabe? Era muito assim, porque não existia mapeamento. A partir daí, ele começa, o Ekman começa a fazer a pesquisa, começa a trazer isso e se junta com outro cidadão que era extremamente organizado, que era o Friesen. O que eles fazem? Ele começa, os dois juntos, um mapeia, o outro organiza. E aí conseguiram mapear os 44 músculos da face,
onde a gente trabalha com até 43, e mapearam cada um deles e começaram a mapear que músculo movia em determinada emoção. Fazendo uma conexão da parte muscular com a emoção. Porque o que diferencia isso é uma coisa bem interessante. Porque a fax, por exemplo, eu vejo o seu sorriso e eu não digo que o senhor está sorrindo. Eu digo que movimentou o AU6, o AU12, o AU25, o AU26, tal, tá. Entende? Eu não vou dizer e que... aí eu pego o conjunto. O conjunto não, como é que é? O gabarito. Exatamente. E o gabarito, ó, se eu puxei o 21, 22, isso quer dizer que ele franziu o rosto, quer dizer que ele está rindo. Isso, exatamente. Então, assim, por que é que eu nunca vou dizer que alguém está falando a verdade ou que está mentindo? Porque a ciência não me permite. Ela me mostra as inconsistências, ela me mostra as incongruências, mas ela não me permite, eu não posso, tecnicamente, falar isso. É como eu digo, eu não uso as palavras. Mas, no momento que era para haver tristeza, veio um sorriso. Ah, mas Rogério, é um sorriso nervoso. Não, o sorriso nervoso, ele movimenta o 7 ou o 12, não o 6 e o 12. Rogério, eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Estamos aqui já na nossa reta final. Esse material, o Código da Face, a credibilidade em denúncias de abuso infantil, toda a análise comportamental, vítima e acusado. Com todo esse material, na sua visão como cientista, eu trago menos ou mais chance de acerto numa decisão. Eu estou fazendo uma análise de funcionários. Quero contratar novas pessoas para o meu escritório. Eu tenho menos chance ou mais chance de escolher a pessoa certa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com essas informações, com essas ferramentas, não está tirando, o que você acha? Está tirando o meu direito de decisão? Não. Está me dando mais ferramentas para ter uma assertiva maior. Exatamente isso. O que acontece? A partir do momento que se tem o conhecimento, quando não se tinha o conhecimento da eletricidade, nós vivíamos à luz de velas, aquecido por velas, aquecidos por fogo. A partir do momento que nós temos o conhecimento da eletricidade, olha o quanto a gente evoluiu, com tudo que a gente conseguiu. Guardadas as devidas proporções, a partir do momento que se tem um conhecimento daquilo que acontece, porque, veja bem, nenhum desses dois materiais é um polígrafo, certo? Sim. Não tem como. A questão não é olhar para alguém e saber se ela está mentindo ou não. A questão é por quê. A mentira, ela é necessária na sociedade. Porque se nós fôssemos falar a verdade para todos, aquilo que a gente pensa, do quanto a gente se ofende, de quanto a gente fica ressentido, do que a gente realmente gosta, daquilo que a gente realmente não gosta, nós viveríamos completamente isolados ou então em guerra. Em guerra. O senhor concorda comigo? Sim. Então aí é que vem. A questão é, por que eu estou mentindo? Por que eu menti? Por que essa pessoa mentiu? Qual é a motivação que existe por trás disso? Um funcionário, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, o senhor pergunta para ele, o senhor vai entrevistar ele, o senhor tem uma empresa com vários funcionários, com várias equipes, e o senhor pergunta para ele, na outra empresa você trabalhava em equipe? Trabalhava. Já deu uma mexidinha no nariz. Tem alguma coisa. Como é que você se dá bem com pessoas? Você trabalha bem com pessoas à sua volta? Trabalho. Não, então isso aqui. Isso aqui é terrível, né? Mas assim,
Então, o que que acontece? Tá, mas por que que esse sujeito está mentindo? Por que que ele está mentindo? Por que que ele me diz que ele tá precisando do emprego, ele está precisando trabalhar? Esse é o ponto. Ele precisa realmente trabalhar. Então, ele está mentindo para ganhar a vaga. Tá, mas vamos lá, vamos esmiuçar um pouco mais em cima disso. Então, não é o julgamento saindo automaticamente, e sim lhe dando a chance de ir buscar o porquê daquilo, de buscar a verdade em cima daquilo. Você entende? É diferente. É uma ferramenta que não é para acusar, eu pegar e esticar o dedo e dizer assim, você está me mentindo, por que você está me mentindo, você é um safado, você é isso e aquilo. Não é isso. A questão é, eu vou esmiuçar um pouco mais. Para dar mais dados Para mim. para o julgador, em qual seja a posição dele, quer como magistrado, quer como um empregador, quer como um chefe, Sim. quer dizer, eu ter mais dados, não só, não, eu gostei do Dr. Rogério, então está tudo resolvido. Não. É a questão, o senhor falou do magistrado, e aí vem um ponto bastante forte em cima disso. Porque Mas falei no sentido a situação em que está em ter que dar decisões sobre diferente é uma situação extremamente caótica dele, porque ele precisa tomar decisão a respeito da vida de um ser humano. Ele pode condenar as pessoas, pode acabar com a vida dessa pessoa ou pode livrar ela, certo? Então, o que que acontece? Eu acho, minha concepção, eu acho que essa questão da fax, essa questão dessas metodologias, elas deveriam ser ensinadas. Eu acho que isso deveria ser ensinado lá quando se faz direito. Eu acho que isso deveria fazer parte da grade curricular. Por quê? Para dar subsídios. Para dar subsídios. Porque nós estamos falando de vidas de pessoas. Nós estamos falando de vítimas que muitas vezes são marginalizadas, a gente está falando de muitas vezes uma pessoa que é acusada que é inocente. E quantas vezes se vê um inocente ser condenado, quantas vezes se vê um acusado, um culpado, inocente e ser inocentado. E eu não estou falando mal do direito de forma alguma. A questão é, todos têm direito à defesa, todos vão se defender da forma como tem. O julgador está lá na frente para fazer isso, para fazer o julgamento. Mas que ferramentas ele usa? São 20 anos de magistratura, são 5 anos de magistratura, são tantos anos de advogado, são tanto isso, tanto aquilo, tanto aquilo. Ok, existe experiência real. A experiência real. Mas a experiência real, muitas vezes, ela pode nos enganar. Sim. A partir do momento que a gente tem uma ciência, e que é realmente ciência, que foi comprovado que a coisa acontece, são milhares de estudos, são vários estudos. Infelizmente, não se dá luz àquilo da forma como deveria se dar. É isso. O senhor entende? Não, entendi. Então, assim, se o senhor ler o livro, o senhor vai ter muita coisa que o senhor vai entender e vai ter muita coisa que não vai entender. Eu busquei o máximo possível não usar linguagem muito técnica, eu deixei a linguagem o mais acessível possível, com imagens, como mostrando... um manual mesmo da face. Da face. É basicamente isso. Tá? Então, ali tem uma coisa que a gente chama de carro-chefe, que são as combinações de músculos. Esse músculo com esse músculo representa isso, esse representa isso, não existe tristeza sem esse músculo, e aí tem muitas coisas ali que assim, não existe tristeza sem esse músculo, não existe desprezo sem esse, não existe isso e aquilo. É um material que assim, deu um trabalho danado, mas que eu fiquei muito feliz com o resultado final. Que bom. Gente, estamos caminhando aí para a nossa reta final. Meu nome é Carlos Pinto da Luz, sou advogado criminalista e conversei hoje com o Dr. Rogério Pereira, um especialista com relação à linguagem corporal, credibilidade em processos onde a gente apura condutas, né, de acusados em crimes sexuais ou em qualquer outras condutas. Eu não posso deixar de agradecer ao Dr. Juliano Mandelli, nosso presidente, que tanto nos ajudou a conseguirmos esse espaço e trazer pessoas desse nível, dessa qualidade, para distribuir
divulgar conhecimento, certo? Nesse nosso papo de investigação, que como nós da Comissão de Investigação Defensiva chamamos esse espaço do podcast, não posso deixar de agradecer também a Caixa de Assistência dos Advogados, a ESA, a nossa querida Acrimesh, que eu já fui presidente, a Abracrim, Santa Catarina, e a APGESC, que é a Associação dos Peritos, que também fazem parte da nossa associação. Doutor Rogério, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelas suas luzes, certo? A palavra está aberta, se eu quiser fazer alguma fala final, fique à sua disposição. Eu só tenho a agradecer, doutor. Agradecer pela oportunidade. Eu aprendi que conhecimento a gente precisa divulgar. E assim, eu sei que existem os críticos de tudo isso que a gente faz, mas a gente busca fazer o melhor, da melhor forma possível, né? Qualquer informação, qualquer dúvida, eu estou sempre disposto, é só me procurar. Como é, agora falasse tudo, quando é que eu te acho? Onde é que a gente se encontra, que a gente possa ter algum detalhe, uma página, um Instagram? Porque às vezes a gente tem dúvidas, é que no meu tempo, eu faço 28 anos de carreira esse ano, então no meu tempo era no livro, aí a gente ia lá na frente e dizia, não, porque o fulano diz isso no livro, mas tudo na teoria, porque a gente não dá tempo para fazer tudo. Então agora a gente tem uma pessoa, agora com a perícia participando muito dos processos judiciais, ainda mais no processo criminal, pelo provimento 188, onde é que a gente pode tirar essas informações, ter contato, ver mais dados? O meu Instagram é @perito_rogério_sc. Né? Telefone de contato? Pode, ficar à vontade. 48 99 998 0674. Só tenho a agradecer, obrigado, doutor, e espero ter ajudado. Com certeza. Pessoal, obrigado e até o próximo.